Eu me chamo Letícia Andreata Nicole e o título do artigo selecionado foi: o que a pandemia da Covid-19 tem nos ensinado sobre a adoção de medidas de precaução? Bom, o objetivo desse artigo ele era analisar o que as pessoas reaprenderam ou elas até aprenderam com a Covid-19. Quando a gente fala de questão de higiene, de precaução, de medidas de precaução e de prevenção. Também foi observado um panorama epidemiológico no mundo, incluindo o Brasil. Bom, nessa introdução eu coloquei um cronograma dos eventos mais importantes quando a gente fala da Covid-19, dos acontecimentos. Por exemplo, em dezembro de 2019 foi ocorrido o primeiro caso da Covid-19, foi identificado o primeiro caso em Wuhan, na China. Já em janeiro de 2020 foi o primeiro posicionamento da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Elas se posicionaram indicando que a Covid-19 é um problema de saúde pública de nível internacional. Já em 3 de fevereiro de 2020, foi o Ministério da Saúde no Brasil, eles soltaram a primeira portaria, onde essa portaria ela possuía umas medidas de prevenção e controle da doença, de como as pessoas poderiam se proteger. Já em 26 de fevereiro de 2020, foi relatado o primeiro caso da Covid-19 no Brasil. E já em 11 de março de 2020, foi o segundo posicionamento da Organização Mundial da Saúde, onde eles estabeleceram a Covid-19 como uma pandemia e instituíram algumas medidas de prevenção e controle. Bom, dentro dessas medidas, a principal foi a higienização das mãos, porque foi analisado que as mãos elas são uma forma de veículo do vírus, onde as pessoas acabam colocando as mãos em algumas superfícies, contaminando, ou até colocando de imediato na boca, na cavidade nasal e na ocular. E isso fazia com que o vírus entrasse e contaminasse essa pessoa. Então, além da higienização das mãos serem a forma de prevenção mais correta e mais eficaz, também foi instituído que as pessoas não colocassem a mão nessas cavidades que eu citei anteriormente, quando não conhecerem, quando não tiverem um ambiente totalmente seguro. E também foi estipulado um distanciamento social de no mínimo 1 metro de distância entre as pessoas, evitando também aglomeração. Foi também recomendado a utilização do álcool 70, quando as pessoas não conseguirem de imediato lavar a mão com água e sabão. Bom, no Brasil, foi analisado que em menos de 30 dias, os casos importados, que são os casos onde se conhecem a origem da doença, por exemplo, uma pessoa que vem da Itália com a Covid-19, ela chega no Brasil e contamina uma outra pessoa. Essa outra pessoa, ela identifica que ela pegou daquela pessoa que veio da Itália. Então, ela consegue identificar a origem da doença dela. E esses são os casos importados. E em menos de 30 dias, o Brasil já foi para casos de transmissão comunitária sustentável, que são os casos onde não se sabe a origem da doença, que não se sabe de onde pegou a Covid-19, de onde teve contato com o vírus. Então isso mostra que a transmissão foi tão rápida que logo se perdeu a origem da doença. Um dos motivos, talvez, dessa transmissão ter sido tão rápida foi a questão da higiene das mãos não terem sido feitas e aderidas. Acredita-se que essa higiene das mãos não foram aderidas de forma tão eficaz porque as pessoas subestimaram a Covid-19, subestimaram a doença. Então, assim, isso também inclui muito pelo vírus não ser uma ameaça que você consegue visualizar. Então, quando você visualiza a ameaça, você provavelmente toma uma medida de precaução mais rápido, de imediato. E talvez por não visualizarem o vírus, as pessoas não aderiram às medidas de forma adequada. E também até por um próprio desconhecimento da doença, uma própria ignorância mesmo da pessoa. E de forma individual, não terem aderido pensando também no coletivo. Bom, em relação à desinfecção de superfícies, foi sinalizado que o vírus ele sobrevive em algumas superfícies por mais tempo, incluindo até 5 dias em tubos de silicone e metal. O higiene foi recomendado que seja feito com álcool 70, porque foi observado que o álcool 70 ele destruiu 2 tipos de gênero do coronavírus, distribuiu dois tipos de vírus do gênero de coronavírus.
E então assim, esse tempo da persistência do vírus nessa superfície reforça a ideia de higienização. E também quando a gente pensa em quantas pessoas podem se contaminar em 5 dias tocando nessa superfície contaminada, que podem ser muitas. Em relação às medidas de distância social, as medidas de distância social estipuladas foi, como eu havia dito, a de 1 metro de distância entre as pessoas. Há também a questão de fechamento de escolas, de locais que vai acarretar em aglomeração. E também a questão do isolamento total da pessoa que foi identificada com a doença, de isolar essa pessoa, para que ela não contamine outras. E não contamine superfícies também. Essas medidas de distância social se mostram muito eficazes quando vistas na teoria, porém, na prática, elas são eficazes, mas não tanto, devido a algumas deficiências. Por exemplo, as pessoas assintomáticas, elas vão ser uma fonte da doença em todo momento que ela tiver com o vírus. Porque você não vai identificar o vírus nessa pessoa, porque ela não apresenta sintomas, dificilmente vai ocorrer identificação. E outro ponto-chave também foi quantas pessoas uma pessoa contaminava quando ela possuía, né, a Covid-19, até ela ter os sintomas e realizar o teste e aí aderir ao isolamento social. Então, essas duas deficiências fazem com que a medida de distanciamento social acabam não sendo tão eficazes na prática. Bom, em relação ao equipamento de segurança, principalmente quando a gente fala de pessoas da saúde, pessoas que estão na área da saúde, onde elas vão ter um contato com pessoas contaminadas pela Covid-19, principalmente em procedimentos. Esses procedimentos incluem intubação, inclui uma coleta da amostra nasotraqueal. E cada procedimento vai fazer com que o paciente ele realize a tosse. E realizando a tosse, ele libera os fluidos aeronasais e também da cavidade oral. E isso faz com que a contaminação das pessoas da área da saúde sejam muito mais fáceis. Então foi estipulado que as pessoas utilizem um equipamento individual, de respirador individual, onde ele possui até 95% de filtração das partículas. E também foi recomendado a utilização de máscaras N95 ou PFF2, que é essa daqui, que se observa na imagem. Foi recomendado essa utilização dessa máscara, tanto para pessoas da área da saúde quanto para pessoas que se encontram para outros tipos de pessoa que estão fora da área da saúde. Porém, foi analisado depois de um tempo que começou a ocorrer uma deficiência dessas máscaras para as pessoas que estão realmente mais suscetíveis a pegar a doença. Então, o que aconteceu? Depois de um tempo, o Ministério da Saúde ele liberou a utilização de máscaras de algodão e de TNT, e até de algum outro tipo de materiais, para que as pessoas que não estão tão suscetíveis à doença utilizem esse tipo de máscara, para que não ocorra a falta para pessoas que realmente precisam mais, que são as pessoas que estão lidando diretamente com os pacientes contaminados. Bom, esse gráfico ele mostra desse lado os casos reportados. Ele é uma simulação da transmissão da Covid, tá? E aqui são os meses que é o tempo. Bom, em relação ao isolamento de casos identificados, houve um ápice, né, do número de casos, porque ocorreu essa identificação. Contudo, ocorreu após isso, em um longo prazo, né, mas ocorreu uma diminuição da doença. Isso é uma simulação de como deveria ser. Esse aqui já é a análise do distanciamento social, como ele reduz o contágio. Esse é o distanciamento e esse é o isolamento. Bom, o distanciamento ele é eficaz, mas não é tão eficaz como alguns motivos, como eu já havia citado anteriormente. E esse aqui é uma questão do aumento de casos, como vai aumentar os casos, se ocorrer um afrouxamento das medidas de controle. Bom, esses dois gráficos, esse primeiro, ele mostra a situação de países da América Latina, que é quando cada país atingiu 10 casos, eles entraram para esse gráfico, então todos saíram da mesma, digamos assim, zerado. Tanto o Brasil, ele dá de se observar
que ele foi o país que mais teve número de casos dentro da América Latina. Isso pode ser devido a alguns fatores que eu já citei e também não aderirem às medidas de prevenção e controle de maneira eficaz e de maneira precoce. Esse segundo gráfico, ele mostra, eles estipulam um tempo e nesse tempo, por exemplo, 2 dias e meio vai ocorrer uma dobra de casos nos Estados Unidos. Então, assim, quanto menor o tempo, melhor. Porque mostra que a transmissão de doença, ela está sendo... Não, desculpa, falei errado. Quanto menor o tempo é pior, porque mostra que está ocorrendo uma dobra de casos em um menor tempo. E quanto maior o tempo, melhor. Porque a transmissão da doença está ocorrendo em um tempo maior. O dobro de casos. Bom, os Estados Unidos e o Canadá foi estipulado inicialmente 2 dias e meio. É difícil visualizar um gráfico porque ele tá bem aglomerado, né, as linhas. Mas os Estados Unidos e o Canadá, de imediato, foi identificado 2 dias e meio para que ocorra o dobro de casos. Contudo, o dobro de casos ocorreu apenas em 7 dias, o que mostra que o país, de alguma forma, teve um controle melhor sobre a doença. E já países como o Brasil e Colômbia, se mostrou que eles estipularam 2 dias e meio, contudo, no início estava sendo eficaz. Contudo, observou-se depois que houve um descontrole da doença. Que o Brasil, ele teve um dobro de casos, que a gente pode observar. Esse aqui dá de visualizar no gráfico. Mais ou menos no dia 29 e 30, dá de se observar que o tempo de dobro da doença, de dobramento da doença, diminuiu muito. E isso mostra que o Brasil não teve um controle adequado sobre a doença. Que a disseminação da doença foi um curto tempo e diminuiu bastante mesmo. Aqui, ó, essa linha verde musgo. Bom, em relação às medidas de controle, países como Singapura, Coreia do Sul e Japão foram países que adotaram as medidas de controle e prevenção de forma precoce. Então, assim, eles tiveram controle e prevenção da doença muito eficazes. A Singapura, principalmente, quando já se iniciou os casos, eles já capacitaram a equipe de saúde para elas não contaminarem outros pacientes e se contaminarem. E também realizaram um isolamento, cancelaram aulas, cancelaram qualquer tipo de aglomeração no país. Já a Coreia do Sul e do Japão, eles tiveram um outro tipo de estratégia, porém também se mostrou eficaz. A estratégia dos dois países foi parecida, porém não, a Coreia do Sul eu acredito que tenha sido mais eficaz, segundo o artigo. Eles traçaram, bem no início da doença, eles realizaram o traçamento dessa transmissão. Por exemplo, a determinada pessoa foi identificada com Covid-19 e ela estava em tal ambiente. Quais pessoas foram naquele ambiente? E aí já realizaram esse isolamento social e também realizaram a desinfecção de superfícies. Isso fez com que não ocorresse a propagação da doença de forma muito rápida. E se ocorresse de forma devagar, eles tinham um leito para acolher essas pessoas. Então, as pessoas receberam uma assistência médica rápida e de forma eficaz. A conclusão foi que muitas pessoas, de maneira individual, aderiram ou não aderiram, e as pessoas tinham que pensar de forma no coletivo o quão isso tinha como consequência, não só de maneira individual, mas sim do coletivo, em relação às medidas de prevenção e de controle. E também foi observado a diferença entre países que aderiram de forma precoce às medidas e os países que não aderiram. E como eles tiveram que, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, tiveram que acatar essa consequência para a população.